Telespectador amigo, um grande abraço. Estamos começando o BH Esportes, que é o seu programa. Aquele que você mais vê e mais gosta, isto basta para nós. Lembrando que nesta segunda-feira, você que está vendo o programa agora, a partir de 22h30, está vendo um programa que foi preparado, foi gravado antes do jogo do Cruzeiro. Porque nós não temos a condição aqui de fazer o programa depois do jogo do Cruzeiro. Foi gravado antes do jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro começou a jogar às 8 da noite e o programa começou às 22h30. 8 da noite, às 15 para as 9 terminava o primeiro tempo, 9 horas começava, 15 para as 10 com os acréscimos, no máximo 21h55 o jogo estaria terminado como terminou. Então, a gente não vai poder falar desse jogo do Cruzeiro contra o Atlético Paranaense, porque não temos a condição de falar aqui. Então, eu estou sendo absolutamente correto com você, como vocês sempre foram corretos com o nosso programa, nos dando a fidelidade, a sua companhia, que é sempre uma grande alegria. Só confirmando, não vamos falar de Cruzeiro e Atlético Paranaense, porque o programa foi gravado antes do jogo Cruzeiro e Atlético Paranaense. Mas muita coisa para falar, muita coisa para falar. Vamos falar da péssima partida que fez o Atlético. Péssima partida. Perdeu para o Flamengo. Perdeu por 2-0. E poderia ter perdido por 3, 4, 5-0. Poderia ter perdido. Porque o Flamengo teve chance de fazer. Por quê? Porque, para mim, Marcelo, o seu time foi mal escalado por você, e você mexeu mal no time, na minha opinião. E olha que você é meu amigo, gosto de você, e acho você um baita treinador. Baita treinador. Mas você mexeu mal no time, escalou mal. Você está brincando com coisa séria. Patrick virou piada nacional. Virou piada nacional. E eu gostaria que você, Marcelo, desse uma entrevista e explicasse o que você está vendo no Patrick que o Brasil inteiro não consegue ver. E o Patrick não tem nenhuma culpa. Nenhuma. Pelo contrário. É esforçado, é trabalhador, mas para jogar na frente, do jeito que você está usando, ele não é absolutamente nada no Atlético e não ajuda o Atlético em nada. Pelo contrário, ajuda a descer o Atlético, a esculhambar o Atlético. Ele, como reserva do Marcos Rocha, é um bom reserva. É um bom reserva. Agora, lá na frente, você está brincando com coisa séria. Com coisa séria. Com coisa séria. O Marcos Rocha deve ficar um tempo parado. Não sei quanto tempo ainda. Não foi dito ainda quanto tempo ele vai ficar parado. Você vem de Carlos César e vai guardar o Patrick para colocar lá na frente? Para virar a piada, essa chacota que o Atlético virou no Brasil inteiro? No Brasil inteiro? Você está acabando com o rapaz. Você está esculhambando. Como o Levir, o Aguirre, você, Marcelo, se insistir, vai morrer abraçado com ele. Presidente Daniel Nepomuceno, empresta o Patrick para a felicidade dele. Porque ele é um bom lateral direito, mas ele é um péssimo atacante. Ele é um péssimo jogador de meio campo. Mas é um bom lateral direito. Empresta ele. Vende, presidente. Dá para os outros. Porque aquela frase que o Eduardo Panzi usa, quem tem jogador medíocre no elenco, usa. E o Atlético está sendo prejudicado também por isso. Se você me perguntar, e o Carlos? Também não é para vestir camisa de titular do Atlético. Também não é. Mas o Carlos está na posição dele. O Carlos não vai de lateral direito, não vai de meio campo, não vai de zagueiro. Agora, o Patrick só não foi de goleiro até agora. Só goleiro. Só de goleiro que ele não foi até agora. Só. O Carlos não é também para vestir a camisa do Atlético. Não é. Não é. Marcelo, você disse que não gosta de improvisação. O que você está fazendo? Você falou para companheiros nossos que o Patrick não é mais lateral. Como? Você decidiu isso? Você decidiu, falou, você hoje não é mais lateral? Você decidiu? Ele é lateral, sim. Você está improvisando e mal. Mal. Está dando chances à torcida, Marcelo, de se virar contra você. Contra você. E eu não gostaria de ver isso. Eu queria e quero você treinando o meu time.
acho você um baita treinador, mas pelo amor de Deus, o que é isso? É teimosia? O que está acontecendo? O que tem? Dá uma explicação, por quê? Por quê? Para a gente entender o que você vê no Patrick, atacante, jogador de meio campo, e que a gente não consegue ver. A gente não consegue ver. O que você vê? Quando eu falo a gente, eu falo da grande maioria, eu falo de 99,9.999,99999%. Porque tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta, como você. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta dos olhos, outros gostam da remela. Eu gosto dos olhos. Eu gosto dos olhos. Então, Marcelo, acorda! Acorda, Marcelo! Você pega um jogador da posição e põe lá. E o Eduardo é da posição. Ah, mas o Eduardo é da posição. E quando você quiser colocar lá na frente, coloca da posição. Da posição. Ou por que você não faz uma experiência com o Vitor jogando lá na frente? Porque ele é alto para cabecear dentro da área. Faz uma experiência com o Leonardo Silva, com a camisa 9. Você está esculhambando a coisa com o Patrick? Está esculhambando? Eu peço desculpas ao Patrick, a figura humana. Patrick é um cara legal, esforçado, trabalhador, ele obedece. Toma a camisa, ele vai lá e joga. Ele vai lá e joga, não. Ele vai lá, ele põe a camisa e vai lá. Ah, ele fez gol na Libertadores, foi artilheiro. Ah, ele foi eleito o melhor em campo 2 vezes, foi, ué. Tem gente que tem titica na cabeça. Tem gente que tem. E eu até respeito, Mas então, Marcelo, de amigo para amigo, eu quero você treinando o meu time, que acho você está entre os 3 melhores treinadores do Brasil, disparados, você é muito bom, mas eu não sei o que está passando na sua cabeça. Não sei o que está passando na sua cabeça. O que você está enxergando que ninguém enxerga. Ninguém. Ontem eu vi, coitado do Robinho. Não sei se vocês separaram. O Robinho fazia uma jogada e não tinha resposta, ele saía desanimado. A televisão mostrava ele desanimado. Ele jogou a partida inteira ontem. Ele fazia a última, que ficou na minha memória, a última, foi a tabela que ele fez dentro da grande área com o Yuri. Tocou no Yuri, o Yuri para ele, tocou no Yuri para receber na frente. O Yuri bateu com o pé de pato e jogou lá na linha de fundo. Jogou lá na linha de fundo. É verdade também, né, presidente? Que o Marcelo tem poucas opções. Poucas, tem, mas pouquíssimas. O departamento médico tem que liberar rápido. O departamento médico também tem que falar, tem que mostrar a cara. Ah, por que o Prato não voltou ainda? E o Luan que está voltando, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Tem que mostrar. O Dátalo, que machuca toda hora, o Dátalo vai ou vai ficar? Vai embora ou vai ficar? Se o Dátalo quer ir embora, ele já prestou grande serviço ao Atlético. E não foram poucos, não, foram muitos. A torcida gosta do Dátalo, o Dátalo gosta do Atlético. Mas se ele não quer ficar porque ele acha que não vai ter vez, liberem o jogador, não façam o que ele joga 7 e depois fique insatisfeito. Se ele falar, não, eu quero ficar, então fica com ele, porque ele vai ser útil. Se o Dátalo falar, eu quero ficar, fica com ele. É muito diferente do que ficar com os outros que eu falei lá atrás. É muito diferente. Você fala, não, eu quero ficar, eu estou enganjado. Eu quero ficar dentro desse esquema. Fica porque ele é útil. Ele é útil. Agora, se não quer, não atrapalha o rapaz. Libera, antes dos 7 jogos. Não atrapalha o rapaz. O Atlético só joga na outra segunda. Aqui, no Independência, só na outra segunda. Só na outra segunda. Tempo legal pela frente aí. Vamos ver se o departamento médico recupera Leandro Donizete, Prato, Luan. Entrega esse pessoal. Como é que chama o Fábio Santos? Fábio Santos. Infelizmente o Marcos Rocha, eu não sei o tempo que ele vai ficar. 30 dias. 30 dias, já foi falado? Então o Patrick, ali na direita, eu vou bater palma. O Patrick na direita, eu vou bater palma. Tem ele e o Carlos César. Bota o Patrick na direita. Se você colocar o Patrick na direita, eu vou ser o primeiro a bater palma. Bater palma, porque eu sei que ali ele dá conta do recado. Agora, inventar igual você está inventando, faz isso não. Faz isso não. Não faça isso. Comentar o América, eu não vou. Eu não vou chutar cachorro morto. Vou deixar para os companheiros. Não vou comentar o América, porque não tem comentário para o América.
14 rodadas, 8 pontos. O que eu vou falar do América? 14 rodadas, 8 pontos. O que eu vou falar do América? Então eu deixo para os companheiros, que eles falem o que quiser. Eu não tenho o que falar. Não tenho. Não tenho mesmo o que falar. Vou homenagear. Eu disse para vocês aqui que Portugal seria campeão da Eurocopa. Vocês estavam aqui. Eu disse, o campeão vai ser Portugal. França e Alemanha, a França teve ataque e defesa. Segurou a Alemanha o tempo todo, que foi uma descarga. A França foi bombardeada e ela teve competência para segurar a Alemanha. E teve um ataque que despachou a Alemanha, ou não? Teve um ataque que despachou a Alemanha. Portugal deu à França o mesmo veneno. O mesmo veneno que ela deu à Alemanha. Portugal teve condição, competência de segurar atrás e despachou a França. Foi 1-0 e poderia ter sido 2 na prorrogação. Foi 1 na prorrogação, Portugal engoliu a França. Foi 1-0 e poderia ter sido 2. 2. Se não tivesse aquele negócio chamado travessão. Travessão. Poderia ter sido 2. A França não teve ataque e não teve defesa. Portugal teve ataque e teve defesa. E não teve Cristiano Ronaldo, o melhor jogador do mundo disparado. Há controvérsia. Disparado. O melhor jogador do mundo. Se o Cristiano Ronaldo estivesse em campo, a França estaria amargando uns 3 ou 4. Porque a bola passou na área. O goleiro de Portugal também é bom, hein? O goleiro da França é muito bom e do Portugal também é muito bom. E a bola passou na área da França assim, ó. Assim, ó. Passava assim, ó. Se o Cristiano Ronaldo estava lá, aí a França em Saint-Denis, na sua terra, no seu país, ia amargar aí uns 3, 4, tranquilamente. Parabéns a Portugal. Eu vou, dá licença para eu tirar esse microfone aqui. Fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer o programa com a camisa da seleção de Portugal. Aqui, ó. E original, hein? Essa aqui o Cristiano Ronaldo mandou para mim. Mandou ontem. Veio de jatinho. Eu falei, manda sem número, porque eu posso falar que é a sua, posso falar que é de outro. Aí mandou sem número. Mandou seu número. Deixa eu arrumar aqui. Afonso, você me permite uma parte muito leve? Só um minutinho, não. Na hora da sua vez. Na sua vez. Que hoje vai ser o primeiro, porque está o Zé Alberto, para nossa alegria, está de volta, está conosco depois de quase 2 meses de férias, passeando e cuidando da saúde. Passeando e cuidando da saúde. Muito mais passeando do que cuidando da saúde, porque a saúde dele está melhor que a minha. Está aí firme e forte, graças ao bom Deus. Então, minha gente, ó, parabéns a Portugal aqui, ó. Corre sangue português. Corre sangue português. Aqui, ó. Eu sou neto de avós portugueses por parte de pai e mãe. De Lisboa por detrás dos montes. Então, a minha seleção foi campeã da Eurocopa. A minha seleção. A minha seleção foi campeã da Eurocopa. Eu já sabia. Já sabia. Já sabia, eu falei isso aqui. Eu falei e chamei para aposta. Ou não? Eu também. E chamei para aposta. Eu também. Eu falei na quinta-feira e chamei para aposta. Chamei e falei, vamos apostar. Vamos apostar. E estava dando 2. Estava dando 2. Foi uma pena. Foi uma pena não ter saído do segundo gol, porque aí ia para a prorrogação e Portugal ia engalobar na prorrogação, porque o goleiro de Portugal estava numa tarde muito melhor do que o da França. O goleiro de Portugal. Então, minha gente, sobre tudo isso nós vamos falar a partir de agora com os meus amigos Eduardo Silva, Flávio Carvalho, José Alberto Teixeira e o nosso chefe Matusalém. Antes do primeiro intervalo comercial, eu quero chamar o José Alberto Teixeira, que estava de férias e tratando da saúde, passeando. Seja bem-vindo, Zé Alberto. Você fez muita falta no programa. Ocupe o seu lugar, que é o seu lugar de sempre. Muito obrigado, Afonso. Seja aquele rabugento que você sempre foi. Eu vou te botar terça-feira também. Rabugento, não. Apenas eu gosto de fazer críticas sensatas e defender aqueles que são criticados injustamente. Mas um abraço aos telespectadores, telespectadoras. Um grande abraço para o meu chefe Matusalém, para o Flávio Carvalho, para o Eduardo.
meus colegas e meus amigos acima de tudo, e de todos os colegas do BH Esporte, onde já estou há 20 anos com a Força Alberto, e se Deus quiser, me dê forças para continuar mais 20. Mais 20 não, mas uns 40. Mas então, diante disso, eu quero mandar um abraço muito especial para o meu primo, o Dr. Luiz Antônio Corrêa Seabra, e sua esposa Bárbara Santos, que estão em Belo Horizonte, passando uns dias, e estão agora assistindo ao BH Esportes. O Luiz Antônio, ele foi jogador ele é mais dedicado ao vôlei, foi jogador de vôlei do Minas Tênis, muito bom jogador, do Carijós de Lafayette, e é mais aficionado de futebol também, e nos vê em Congonhas pela internet. E a sua esposa Bárbara Santos, que é professora de balé e tem um curso de inglês em Congonhas. Um abraço para esses primos muito amigos, e um abraço para o Zé Neves Júnior, Juninho, que está sempre nos acompanhando, e para sua filha Bárbara, que esteve presente aqui na hora do Galo. Na hora do Galo, Bárbara. Um beijo para você, Bárbara. Para a esposa, para o Vitor, um abraço para esse pessoal todo. Agora, não poderia deixar de fazer referências à Eurocopa, conforme fosse disso, e uma parte que eu pedi era justamente para dizer que nós somos campeões da Eurocopa, porque os nossos 4 avós, os pais da mamãe e os pais do papai, nossos pais, são nascidos em Portugal. Mais o meu padrinho, meu tio Vitorino. Atrás dos montes, no Viseu. Então, eles são, pelo jus sanguinis, nós somos portugueses. E pelo jus solis, que é o direito do solo, nós somos brasileiros, porque nascemos aqui. Então, nós somos portugueses pelo sangue. Podemos tirar o passaporte com cidadania e tudo. Então, parabéns a Portugal, que fez uma brilhante partida contra a França. A França foi mais agressiva durante todo o jogo, principalmente no começo, mas não conseguiu marcar. E Portugal se defendeu bem, na hora certa marcou o gol. Sem o seu principal jogador, que é o melhor do mundo, Cristiano Ronaldo. Então, parabéns à França. Agora, eu queria abrir só um parênteses pequeno, Afonso, você me deu isso só no início aqui da minha volta, para dizer da seleção brasileira. Eu estou com a esperança de que o Tite... Está aqui hoje em Belo Horizonte. Hein? O Tite está aqui hoje. Pois é, exatamente. Teve no Mineirão. O que eu quero é o seguinte, eu nunca ouvi o hino nacional assentado. Eu sempre fico de pé, ouço o hino nacional e me assento para torcer contra o Brasil. Não aceito as seleções que estão sendo convocadas pelo Dunga e outros técnicos. Por quê? Aqui, a minha justificativa é só uma. Nós temos aqui no Brasil 4 séries, A, B, C e D. São 1.600 atletas, 1.600 atletas disputando o Campeonato Brasileiro. Vamos deixar D, C e D para trás, ficar só com a série A e B. Alberto, só uma pergunta. Porque eu não posso deixar de dar em você também uma fincada. Você disse que torceu para Portugal. Quantos jogadores portugueses que jogam em Portugal tem a seleção de Portugal? Afonso, lá não me interessa. Eu quero fazer referências. Você é português. Eu quero fazer referências ao Brasil. Eu quero. É porque todos perguntam por que os brasileiros não se interessam mais pela seleção. E a coisa mais simples de explicar é que a seleção brasileira não tem brasileiro. A seleção brasileira é só jogadores estrangeiros. E a portuguesa? A portuguesa tem brasileiro. Hein? A portuguesa tem brasileiro. Tem brasileiro. Pois é, eu sei, naturalizado. Mas o que eu digo é o seguinte, nós temos aqui 800 atletas para serem convocados e os técnicos convocam 23, 18, 19, 20 de fora, deixa 3 para aqui. Então, qualquer seleção que se fizer aqui no Brasil, qualquer, Atlético e Cruzeiro, Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense, qualquer uma não vai perder de 7-1 para a Alemanha. E não vai ser desclassificada num quadrangular onde tem Haiti, Equador, Peru e Brasil. O que acontece? O Brasil é desclassificado. Peru e Equador vão e o Brasil fica junto com o Haiti desclassificado. Isso é o maior vexame, é uma vergonha. Então eu acredito que o Tite vai mudar isto. O Tite convoca os jogadores porque ele trabalha aqui no Brasil, conhece os jogadores brasileiros, ele trabalha aqui, ele pode escolher jogadores aqui que não vão dar os vexames que essa seleção de lá de fora dá. E gostaria de dizer também que eu vou apoiar, vou dar o meu apoio, vou torcer pela seleção brasileira olímpica, porque da convocação de 18 jogadores, nós vimos lá, tem 12 que jogam no Brasil. Então essa seleção eu vou torcer para ela. E se o Tite fizer uma convocação de 23 jogadores, de convocar
18 do Brasil, eu vou torcer pro Brasil. É 3 ou 4 pra lá, pra Aumenta fora. mais um aí, agora 13. Hein? Porque o time lá da Ucrânia não vai liberar o Fred e o meu Rogério Micali convocou o menino do Grêmio. Pois é. Mas então é isso que eu queria dizer com relação à seleção e tudo isso. Agradecer essa oportunidade que me foi dada, de mandar um abraço para todos, a satisfação, a alegria de estar de volta e esses comentários que tem. E depois tem um comentário também muito sério sobre o Atlético que eu vou falar na hora certa. Muito bem, doutor José Alberto, seja bem-vindo. Está de volta, José Alberto. Muitos telespectadores perguntando pelo José Alberto, cadê o José Alberto, a volta do José Alberto. Está aí, inteirinho para você, na tela da TVC, o seu canal no BH Esportes, José Alberto, ok? Estamos então de volta. Parabéns, Zé. Antes do primeiro intervalo comercial, Flávio Carvalho. Tite viu o Cruzeiro jogar hoje, almoça amanhã com o Paulo Bento. Eu tenho a notícia de que ele almoça com o Paulo Bento. Não sei se ele convidou também o Marcelo e o Sérgio Vieira. Não sei. Será que é para conversar sobre o jogador do Cruzeiro? Olha, Afonso, primeiro um abraço, né? Um abraço pro meu amigo Zé. Tá com saudade dele, uma figura humana que a gente aprendeu a admirar muito. Obrigado. Né? E o nosso telespectador. Só rapidinho, também, agora a França também perdeu em casa. Agora, deixar um Valbuena de fora, sabe? Benzema. E deixar o Benzema, porque não canta o hino da França, que é um dos maiores artilheiros do mundo. Pera. O técnico de dia deixar. Mas isso aí foi compensado, triplicado, quadriplicado ao infinito com a ausência do Cristiano Ronaldo. Bom, a França, então, o Didier Deschamps, mais uma vez... Mas se tem o Cristiano Ronaldo, era 5, 6. Bom, Afonso, é o seguinte, o Tite convidou o Paulo Bento até mesmo para dar para ele boas-vindas ao futebol brasileiro, né? Essa é a informação que a gente tem. É uma cultura europeia que Exatamente. o Paulo sabe fazer. Trocar ideias, porque o Tite esteve em Portugal, fazendo cursos em Portugal, fazendo a reciclagem em Portugal, aonde os técnicos, como o Mano Menezes foi, e o Paulo Bento participou. E eles ficaram amigos. Então, e o Paulo Bento é campeão da Eurocopa. Aquela seleção que estava lá tinha jogador dele. Exato. Então, eu tenho a impressão que é mais uma conversa nesse sentido de amigos que participaram de cursos na Europa, essa coisa toda. O Paulo Bento estava sempre presente nesses cursos que são realizados lá em Lisboa e por isso, então, o Tite o convidou para esse almoço amanhã. Chefe, o Ezequiel, antes, você pode ver o nosso programa 2 horas depois do programa terminado ou na manhã seguinte, no mais tardar. É só você acessar esse aqui, ó. Vou mostrar para você aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? BH Esportes. É só colocar no YouTube, você vai no YouTube e coloca BH Esportes no YouTube. BH Esportes no YouTube. Você vai ver o programa na íntegra. Legal. Viu, Toninho? Lá em New Jersey. Tô chegando, hein, Toninho? Eu e a Dona T. A gente vai ficar mais ou menos uns 2 ou 3 meses. Tá pensando que é brincadeira? Olha, que isso aí. Afonso. Ô, chefe, e o Ezequiel? Você conhece o Ezequiel? Não, primeiro eu gostaria de parabenizá-lo pelo título da seleção portuguesa, com ressalva, né? Menos um pouquinho. Obrigado, o Cristiano Ronaldo é um bom jogador. Obrigado, chefe. Muito bom. Com o Cristiano seria É o segundo melhor do mundo, não tenha dúvida, entendeu? Não, o melhor do mundo é você segundo melhor, tá? Porque o primeiro é o Messi e o Cristiano tem que andar muito para chegar lá. Então, não se empolgue tanto com a seleção portuguesa, porque não é por aí, não, é o caminho, não. Mesmo o Messi sem jogar, ele ainda continua sendo... A seleção do Messi chegou aonde na Europa? Eu não importo onde a seleção chegou, estou falando ele do Messi. Ele não jogou não, mas a seleção... Estou falando do Messi. O Cristiano Ronaldo também não jogou. E a seleção dele foi campeão sem ele. Convicção minha. Respeita a sua opinião. O espírito dele, a presença Quanto ao Ezequiel... O Messi vai estar, inclusive, na Copa das Confederações como campeão sul-americano. A Argentina ganhou do Chile. Com o Messi fazendo uma partida extraordinária. Como Ezequiel, eu, sinceramente, não conheço. Eu não vi jogar. Agora, depois que colocaram... Eu estava fazendo o programa BH Esportes Rádio, você também. Ele estava jogando. Eu estava vendo os cruzamentos. Sem saber de nada. Mas eu via o Criciúma jogar ali pelo lado direito, com o lateral. E parabenizar o senhor, porque quando essa informação chega às vezes e que a pessoa dá em primeira mão, o senhor já passou essa notícia para nós há muito tempo. Nós somos privilegiados, né, Eduardo? Estamos ao lado do mestre aqui. Mas o que eu estou dizendo, Afonso, é o seguinte: o Ezequiel eu não conheço jogando, não o acompanhei, peguei alguns lances dele, mas como sempre dizem, pode ser lance editado, né? Tem que dar certo, chega e dar certo. Mas é um jogador que o Cruzeiro precisa. É carência as duas laterais, o Cruzeiro está aí com o Edmar, está com o Ezequiel. Vamos ver como é que o Paulo Bento vai montar esse time, porque jogadores agora
Não porque o Cruzeiro não tem, porque tem jogadores contundidos. Os jogadores estão chegando para poder ou compor elenco ou para ser titular, agora está na mão do Paulo Bento para poder armar o time da melhor forma possível. Afonso, só rapidinho a respeito do Ezequiel. É um jogador novo, tem 23 anos só. 23 anos. Ele teve já uma passagem, inclusive, pelo futebol da Europa, certo? Não se adaptou ao futebol europeu, depois veio para o Criciúma, que se me emprestou ao Oeste. Essa contratação é do presidente. Vamos lá. Assim como o Cruzeiro foi lá no Criciúma na época e trouxe o Maicon, né? Que depois foi para a seleção, foi para Roma, jogou o mundo inteiro. O Cruzeiro aposta nesse jogador aí como mais uma revelação. A contratação do Edmar é do Paulo Bento. Bateu, eu quero, é dele. A do Ezequiel é do presidente. Eduardo Silva, o Cruzeiro vai romper com a Minas Arena, já está conversando, vai desfazer o vínculo contratual e vai jogar no Independência. Os jogos que ele quiser jogar no Independência. E vai jogar no Mineirão os que ele quiser jogar no Mineirão. Como o Atlético, como o América. Ele vai jogar como qualquer um outro clube no Mineirão, a hora que ele quiser. A hora que ele quiser. Mas contratual, o contrato, o Cruzeiro vai desfazer com o consórcio Minas Arena. E já está acertando com o consórcio BWA, para que o Cruzeiro possa fazer os jogos que ele, Cruzeiro, quiser lá no Independência. Família BH, boa noite, um abraço. Zé Alberto, bem-vindo. Um abraço para você. Fez Obrigado. falta, viu? Obrigado. É que enfim, né? Aí, graças a Deus, está em firme. Afonso, eu acho que já estava sendo anunciado. É o rabugento adorável, não, Eduardo? É o rabugento adorável. É um rabugento, com certeza. Isso para que está acontecendo com o Minas Arena e o Cruzeiro, já estava previsto essas coisas todas. Cabe o presidente. Mas é amigável isso. Sim, claro, é amigável e cabe o Cruzeiro olhar o interesse dele através do seu presidente, que é um homem muito inteligente, capaz. Eu aqui ressalto sempre isso. Eu gosto do trabalho do Dr. Gilvan. Não é qualquer presidente que tem 5 anos de presidência que consegue 2 títulos brasileiros. Quem tem isso aí no Brasil? Então eu dou meus parabéns eternos ao Dr. Gilvan e gosto do trabalho dele, da seriedade dele. Agora, ele é entendido, ele é da área jurídica. Então ele está vendo o que é melhor. Esse negócio, você semana passada escreveu no comunicado interno sobre isso aí, que o Cruzeiro irá fazer algumas partidas no Mineirão, o dia que ele quiser. Achar que deve. Que deve. E no Independência, isso, tranquilo, eu tenho bom certeza demais. Que a torcida do Cruzeiro Bom vai demais. lotar o Independência. Bom demais. Jogos assim, com aquela capacidade duvidosa, joga no Independência, o que for, aqui, bom demais. Agora, presidente, os grandes jogos, com Atlético, São Paulo, aqui tudo Mineirão, pelo amor de Deus. Mas é esse e não poderia ser diferente. Eduardo, é esse o pensamento. Exatamente, e não poderia ser diferente. Está de parabéns, presidente, sempre olhando o melhor para o Cruzeiro. Manda abraço, presidente. Tem 50 anos, quase 60 anos de Cruzeiro. Eu até acho que está correta a atitude do presidente por causa dos problemas administrativos que têm acontecido. Mas olha, presta atenção no que eu estou falando. Em hipótese alguma, nem que o Estado queira, nem que a Minas Arena queira, que a América do Sul inteira queira. O Mineirão é casa do Cruzeiro, é casa do futebol mineiro. A torcida do Cruzeiro adotou o Mineirão. O Independência, jogos esporádicos, não comporta a torcida do Cruzeiro. Só para ressaltando o que eu falei semana passada, o Cruzeiro é o Mineirão segundo... comporta 9 milhões de torcedores? Não, não comporta. Por isso que tem que construir um Estado maior. Mas eu não estou te entendendo, né? A torcida do Cruzeiro hoje, no Campeonato Brasileiro, tem o maior público, mesmo o Cruzeiro estando nessa posição... É a quarta. Quarto melhor público. É. Mesmo estando nessa condição precária, com futebol menor, reduzido dentro de campo, a torcida do Cruzeiro é a 4ª maior hoje, em números presentes no estádio. Só esclarecendo isso que o chefe está falando. É um público de um jogo. Não, de um jogo não. É do não campeonato. é média. Média, você já viu. Do campeonato brasileiro. É a quarta, é o 4º maior público de um jogo. Afonso, o Cruzeiro... Deixa eu falar. 4º melhor Porque saiu público. hoje, saiu, Não, porque ele é o Afonso, quarto. É o quarto. Não, na média. Na média, saiu. Deixa eu só falar com o senhor. Ele saiu na... Domênico, depois você manda de novo para ele, tá? Depois, só falar, Domênico, manda para ele. mim mesmo, quero ver. Só falando mais um, para encerrar esse Não, ele comentário de mandou, o torcida. Afonso já colocou isso, já postou isso. Só para poder completar o negócio de torcida. Com o público de hoje, o Cruzeiro deve subir, né? Que já aconteceu esse jogo já, mas eu ainda não tenho o público pagante aqui, mas deve estar na casa de 30 e poucos mil pagantes. O Cruzeiro deve assumir a 2ª colocação. O que eu estou dizendo aqui, Afonso, é que o maior público do Campeonato Brasileiro em jogos é do Cruzeiro.
E só lembrando uma coisa, Afonso. Público no jogo. Aqui. Um jogo. É um jogo. Um jogo. Só lembrando um E jogo. a média é o quarto, deve passar para a segunda agora. O Gilvan tem 60 anos de Cruzeiro, conhece tudo de Cruzeiro, sabe? E outra coisa, tem uma capacidade tremenda como advogado, sabe estudar coisa e está pressionando a Minas Arena. E outra coisa. Porque o Matsalem tem umas colocações que eu não... O Cruzeiro já teve público no Mineirão de 8 mil, 9 mil torcedores. Correto. Então, Já. o Independência, presidente, gol de placa que você está fazendo. Gol de placa. O Mineirão, quando você achar que deve, o jogo é de maior porte, o Mineirão é a casa do Cruzeiro, é a casa do Atlético, é a casa do América, o Mineirão. Qualquer um dos três, a hora que quiser jogar, joga. Afonso, o que eu estou Se o dizendo... Atlético quisesse jogar segunda-feira que vem no Mineirão, Jogaria lá. Mas ele não quer. Afonso. Ele não quer. Então, o Gilvan me deixou bem claro, vai usar o Independência e o Mineirão. O Mineirão, quando o Cruzeiro achar que deve, eu perguntei, presidente, e o sócio torcedor do Independência, compra aquele que chegar primeiro. É assim que é feito no mundo inteiro. Afonso. É assim que é feito. Então, o Independência é a casa do Cruzeiro, é a casa do América, é a casa do Atlético. Nos últimos 2 anos, ou nos últimos, mesmo no Cruzeiro com o futebol baixo, eu pesquisei aqui, a média no Mineirão é de 22 mil a 23 mil E pessoas. não pode ser no Independência. Seria um Independência que não cabe, porque lá não cabe. Mas não- Lá coloca 18 Ô, mil. Matusalém. Com o sócio torcedor, a Independência não Matusalém, cabe assim no ô, Cruzeiro Mas hoje. se aquele Entendeu? jogo de Não, apego... Com o futebol, pode ser peraí, lá. Afonso, com o futebol ruim que o Cruzeiro está apresentando, a torcida afugentou. Não tem Se média de jogar 20. 2, não 3, tem. 4, Matsalém, enche de você novo. vai me desculpar, mas você está dando uma informação errada. 14 e 15, Não Afonso, tem foi média. isso mesmo. 14 e 15. 14 e 15, não, eu tô em 16. na Independência cabe, 14 e 15. Não, 14 não tem e 15 média de foram os 20 anos. mil. Não tem média de 20 Não, mil é no Mineirão. superior a 20 mil. Não tem. Mas Não tem. superior. Não tem. Afonso, Deixa eu te explicar. o presidente do Cruzeiro sabe o que ele tá presidente, fazendo. quando faz isso, ele faz baseado em fatos, em números. Não, veja bem, Matsalém. E o joio com trigo. É custo-benefício. Matsalém sentar ali, ele não mete a mão no bolso, ele não paga contrato, ele não paga jogador, ele não paga prejuízo, Cruzeiro jogar com 5 mil pagantes no Mineirão, ele não paga prejuízo, Cruzeiro jogar com 10 mil no Mineirão, com 15 mil no... E a maioria é assim. É assim. Público no Nesse Mineirão do ano, Cruzeiro. Afonso, Público no Mineirão do Cruzeiro superior a 20. É a minoria. É a agora, minoria. Afonso, tá É só acontecendo pegar e agora, ver. mas futebol É medíocre. só pegar e ver. É só pegar e ver. E não é o Cruzeiro, não. É qualquer clube no Brasil. Qualquer clube não dá essa média. Não dá. Nem o Corinthians em Itaquera. O Corinthians está Não- mantendo a média altíssima. Não é. Então, o Gilvan está fazendo o que é melhor para o Cruzeiro. Também Só acho. isso. Eu Ele está concordo fazendo, só para plenamente. concluir, Afonso, o que o presidente do Cruzeiro está fazendo é o seguinte, ele está pensando no clube, Claro. pensando na estrutura que o Cruzeiro Lógico, tem. é. Ou a Minas Arena aceita o que o Cruzeiro quer? Não, ou não, o não, não, Cruzeiro- não. Não vai ter mais contrato. Não, pois é, mas ou aceita o que o Cruzeiro quer, ou senão o Cruzeiro vai jogar no Independência. Acabou. Não, o Cruzeiro vai jogar na Independência. Não tem Até mais... porque vai fechar o Mineirão. Não tem essa não obrigação, não não tem tem mais essa. Minas Arena aceita, não. E mesmo porque também o Mineirão agora vai ceder para as Olimpíadas. Já né? tem 2 jogos marcados. Não tem mais Minas Arena, não. A Minas Arena já aceitou amigavelmente. O Mineirão é do Atlético, do Cruzeiro e do América. Ponto final. O Atlético, quando quiser, esse jogo meu contra o Metaluzina vai ser lá no Mineirão. O América, eu vou jogar contra o Vila Nova lá no Mineirão. Pronto. Cruzeiro é a mesma coisa. E usa o Independência e usa o Mineirão. Ponto final. Eu acho que tá isso aí. certo. Tá certo o presidente, tá de parabéns. E é isso que tem que ser. É isso mesmo. E é isso que tem que ser. O Independência é um estado que o Brasil inteiro queria ter dentro da cidade dele. O Brasil inteirinho queria ter uma independência dentro da cidade dele. O Brasil inteirinho. Isso eu ouço da crônica de fora. Eu ouço da crônica de fora que vem para cá trabalhar. Para pedir um intervalo comercial. José Alberto. O Cruzeiro está certo com essas medidas todas aí que nós estamos falando? O negócio de Minas Arena, Independência, Mineirão. A minha opinião é Pra a seguinte, você. né? Eu conheço o Dr. Gilvan, sei como ele trabalha, a capacidade dele, o estudo que ele tem, o advogado bom que ele é, o presidente que ele é, o conhecedor profundo das coisas do Cruzeiro, tem um marketing de futebol muito bom, tem uma diretoria que o apoia. Então o Cruzeiro agora simplesmente ganhou novamente uma opção. Quer dizer, o Cruzeiro estava jogando só no Mineirão, com contratos lá, com a direção do Mineirão. Agora, o Cruzeiro tem uma outra opção. Não há motivo para discutir. O Cruzeiro, dia que reunida a diretoria achar que o time deve jogar no Independência, pode chegar e jogar.
Antes tinha problemas, tinha que conversar, tinha que uma coisa ou outra. Então eu não vejo por que essa discussão, porque está nas mãos do Cruzeiro. Hoje nós queremos esse jogo no Independência. O próximo jogo a gente já acha que não vai despertar muito interesse, vamos fazer lá no Independência e deixar o Mineirão de fora. Agora, acredito sim que o público do Cruzeiro é muito grande. Os sócios do Cruzeiro são muitos. Então vai haver alguma pequena dificuldade para organizar a ida desses sócios. Faz um jogo Não, isso já está organizado. Você coloca a venda, se chegar primeiro, compra. Mas quer dizer, esgotou, então acabou. O Cruzeiro está com 50, 60 mil sócios. 76? 76 mil. 60 mil tem um atleta. Então, quer dizer, o Cruzeiro vai ter que usar esse esquema que o Afonso falou. Então, eu acho que não cabe muita discussão. O Cruzeiro apenas ganhou mais uma ótima opção para jogar no Independência. Ô Zé não, né? Hein? Zé não, né? Zé não, né? Não entendi. Zé não, né? Não. Não, tá bom. José Alberto. Aqui. O Atlético tem 60 mil sócios. E eles jogam no Independência. Bom, eu vou pedir intervalo comercial. Na volta nós vamos colocar na prosa. Um abraço ao seu Didi, que está aqui de camarote acompanhando. Na prosa, tem que pagar, viu, seu Didi? Está de camarote? Vamos colocar o Atlético e o América na prosa. América, se tiver assunto. A gente volta já já. Tchau. Harmonia em nossas vidas, sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas. Você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos, BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. Os bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você. Academia BH Fight. Fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando com Biasa. Passa para Dedé, que toca para Donato. Arranca pela direita, tabela. O Zé Carlos que vira o jogo para descer. De primeira para Alex. Rolou para Mijinho. Abriu na ponta com o Ronaldo. Chegou no fundo do zone. Tostão na área, dominou. Dileta para o William. Limpou o goleiro. Pintou. Acabou de ver. Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Muito bem, vamos puxar para a prosa agora o Atlético e o América. Vamos conversar o Atlético. Vamos começar com o Atlético. Começar com o Atlético. Ô chefe, com o Atlético. Ô, Afonso, olha, eu não Primeiro, gosto... deixa eu só falar. Sempre é nome do BMG. É o seu, é o nosso banco. Vamos lá. Eu não gosto muito de ficar falando, às vezes, aquilo que é decantado e decantado por toda a imprensa mineira. Eu tenho a minha opinião, as minhas convicções e a minha maneira de ver o jogo. O que é decantado? Decantado pela... Esse termo
É um termozinho que foi lá no fundo do baú, decantado. Isso porque... não usa mais. É a mesma coisa falar que você é boco-boco. Também não usa mais. Mas aquela velha história do pessoal chegar e fazer as colocações, como já foi feito até aqui mesmo pelo senhor, o Patrick não jogou nada. Tem que ver a circunstância em que o Atlético jogou. Que já foi discutido aqui semana passada. E não sei se o senhor percebeu durante o jogo como que o Brasília estava seco. O clima estava horrível. Desculpa. Não é desculpa, Olha não, aqui, Afonso. a Copa do Mundo é disputada. Desculpa, não, Afonso. A Copa do Mundo é disputada ao meio-dia. Afonso. Ao meio-dia, na Europa, num sol de 42 graus. No Estados Unidos chegou a 42 graus. Afonso. 40, 42 graus. Com o clima, com a como é que fala o negócio do ar? Umidade. A umidade do ar, a 22, 30, se disputa uma Copa do Mundo. Tá, Afonso. O Matsalém vai justificar o Atlético Flamengo. Não estou justificando, me ajuda aí. Não estou justificando, me ajuda aí. Ó. E nem acho, na minha opinião, que o Atlético aí. fez essa partida, que foi do pro inferno de uma vez, não. A partida do Atlético foi uma partida regular. Com todo respeito ao seu questionamento aí, é o seguinte. O Robinho, ele tem jogado só um tempo. Em Brasília jogou os dois. Jogou os dois. Então quer dizer que então esse esquema que você falou aí não é muito... O Zé Alberto já derrubou você. Tá. Já quebrou sua perna. O ex-jogador em atividade permaneceu o Zé Alberto em campo. já quebrou sua perna. Fez 2 jogadas lá que deixou o Afonso empolgado. Essa é a verdade. Ele não viu o jogo. O que eu estou dizendo é o seguinte, o Atlético tem os seus problemas, contusão, né, do Casares em cima da hora, né, quase na hora da escalação, perdeu o seu meio de campo principal, quem articula as jogadas, tinha lá o seu articulador. Eduardo está longe de comparar com o Casares, Afonso. Não, estou falando de Casares, mas ele é muito melhor do que o que entrou. Tá, isso é uma opção técnica. Opção técnica, é isso que nós estamos falando. Não é a opção do Papa, Afonso, não é do técnico. Afonso, para mim, mais uma vez, a grande falha do Atlético está mais para individual do que para coletiva. Né? Vitor e esse zagueiro que eu não gosto, Eraso. Como esse camarada é ruim de bola, falei antes de contratar. Mas deixa passar o tempo que a torcida do Atlético vai conhecer quem é esse camarada jogando. E pra mim... Você falou assim do Arrascaeta? Não, Arrascaeta não. Falei não. Você falei falou não. Assim, eu sei o que eu falei. Eu falei do Mano Menezes. Você falou do Helder. Falei do Mano... Você falou do Alisson. Você falou do Mano Chamei Menezes. de Brabantinho. Cruzeiro, time dele. Não. Falei do Brabantinho. Meu time eu torço pra todos. O América vai chegar, Cruzeiro e América. vai disputar. Vamos lá. O que eu estava falando é o seguinte, o Atlético tem suas peculiaridades, teve seus problemas antes do jogo, de começar o jogo. E aquele clima de Brasília, eu que estive lá há muito tempo, fiquei lá várias vezes, que eu fazendo muito evento, considero Brasília como minha segunda casa, através dos eventos que eu faço, 40, 60 dias que eu passo lá. Sei que o clima lá, até para respirar, mas só prejudicou o Atlético? Não. Eu estive lá agora, não senti nada disso que ele falou. Afonso, o Flamengo joga no Rio de Janeiro, acostumado no Rio, o com a brisa do mar, né? com a umidade relativa do ar. Você sabe falar de Copa do Mundo aqui? Não, menos. Não vem me dizer para mim que os jogadores, eu concordo que tem que jogar, porque eles até treinam nesse horário, mas o jogador que está acostumado a jogar 4 horas da tarde, não vem falar comigo que não há diferença, entendeu? Por jogar então foi só que o Atlético foi ruim, Matsalém? Não é isso que eu estou falando. Mas nem todos os organismos são igual, Flávio. Vamos parar com isso. Você é o quê? Que tem uma cabeça privilegiada. Você quer que meus dedos todos aqui sejam iguais, do mesmo tamanho? Você que tem uma cabeça privilegiada. Não, eu procuro falar o que eu penso. E que faz uma baita média com o torcedor. E com não é média, não. Ele está fazendo média. Então eu te pergunto. Mestre Matsalém. Não, foi longe disso. Mestre Matsalém. Por que a Copa do Mundo é disputada ao meio-dia? Isso é um acordo que existe entre as federações. Jogos são disputados ao meio-dia. Legal. Para mim não importa. Que eu tenho a seu argumento aí, eu respeito, mas é que eu disse para você, eu acho que isso define tudo. O Robinho não está aguentando jogar jogo nenhum 2 tempos. Em Brasília jogou os 2 tempos. Olha, o Robinho não está... Quer dizer que então ele não sentiu diferença nenhuma. O Robinho não está jogando 2 tempos ou o Robinho não está jogando tempo nenhum há muito tempo? Pois é, mas ele ontem ele permaneceu dentro de campo e proporcionou alguns lances que deixou o Afonso emocionado. Foi isso que eu vi no jogo, entendeu? Tem hora não é por aí não. Tem hora que eu acho que você não brinca não, você fala sério. O Atlético jogou. Tem hora isso. Tem hora que eu acho que você não tá brincando não, você tá falando sério. O Atlético... Olha, ele tá falando sério. O Atlético fez igual uma partida... ele fala do América, tá falando sério. O Atlético fez uma partida, perdeu a partida, mas não foi abaixo da crítica não. No segundo tempo, ele fez um segundo tempo muito melhor. Entendeu? Ele teve oportunidade de gols. O Flamengo teve, igual você falou, podia tomar 4 ou 5. Mas o Atlético também criou as suas oportunidades. Torcedor do Galo, você que está chateado com a derrota, e você que foi para as redes... Não, eu estou chateado também, para as redes antissociais, você que foi para as redes antissociais e que colocou lá
que o time desse jeito, com esses jogadores, jogando essa partida, como jogou ontem com o Flamengo, não chega a lugar nenhum, você tem um alento agora, o consolo do Matusalém. Zé Alberto. Bom, eu queria abrir um pequeno parênteses para fazer comentário sobre o jogo do Atlético. Eu não vou entrar muito na parte técnica, não, eu prefiro falar sobre o Atlético. O Atlético entrou em Brasília ontem para jogar com um esquema definido, com Casales. Definido, armador. Acabei de falar agora. É um jogador que dá assistência, é um jogador que marca gols, é um jogador que faz o time evoluir para frente. E teca de seguro lá no aquecimento, ele saiu. O Marcelo teve que mudar o esquema todo. Peraí, fez diferença isso? Claro que fez. Peraí, fez diferença. Fez? Sim. Então peraí. Claro, a diferença... Como é que Portugal foi campeão? Ele armou um esquema para jogar com o Cristiano Ronaldo, o melhor jogador do mundo. Pois é. Aí com 10 minutos, perde o Cristiano Ronaldo. Certo. No seu raciocínio e do Matusalém, França campeã da Eurocopa. A seleção de Portugal... A seleção de Portugal... A seleção de Portugal tinha jogadores em condições melhores de substituir o Cristiano Ronaldo do que o Marcelo tinha aqui, jogadores em condições melhores de substituir tinha. Igual aos Casares, não. Jogadores melhores do que entraram, tinha. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, com todo o respeito que eu tenho aos meus colegas comentaristas, e principalmente ao Afonso, está acontecendo uma coisa muito esquisita no Atlético. Porque o Atlético não perdeu para o Flamengo de 2-0, não. Quem perdeu para o Flamengo foi o Patrick. 99,9. O Patrick perdeu. Não, desculpa. O Atlético não. Patrick e Marcelo. Pois é, mas o que eu digo é o seguinte, o Atlético está vivendo um momento em que ele não pôde contar nesse jogo com o Fred, é muito necessário ao time, com o Luan, muito necessário ao time, com o Lucas Prato, muito necessário ao time. O Luan e o Lucas Prato já tem 2 meses. Com o Marcos Rocha, que saiu. Marcos Rocha jogou? Mas saiu no final do jogo. Saiu lesionado. Quer dizer, saiu no final do jogo. 2-0. O que eu quero dizer é o seguinte. Saiu no final do jogo. O Marcelo disse que o Patrick não é mais um lateral. Porque de todos os jogadores que ele tem, Yuri, Maxwell, que chegou agora, jogou também nada, Cleiton, que veio lá do Figueirense, não está jogando nada até agora, o Robinho, que veio para jogar 2 tempos, está jogando um só. Ele tem problemas. Agora, e eu vou dizer o seguinte, eu respeito a opinião sua e de todos os comentaristas, mas eu prefiro ficar com as pessoas que entendem tecnicamente, que são profissionais do assunto. Eu prefiro ficar com Levi Coupe, Diego Arrighi e Marcelo, 3 técnicos que gostam do Patrick. Não, mas eu prefiro ter... Só um minutinho. Eu prefiro ter a minha opinião. Se você fica em cima do muro, Maria vai com as outras. Não, eu não fico em cima do muro, não. Eu defendo o Patrick. Eu não fico em cima do muro, não. Você defende o indefensável. Não, eu defendo a posição do Marcelo. Você está com a opinião do técnico que está errado. Eu defendo a posição do Levi Coupe, do Diego Arrighi. Que morreu abraçado com ele. Mas acontece o seguinte, Afonso. Do Aguirre que morreu abraçado com ele. Você pega ontem, por exemplo, na hora que o Casares não pôde entrar, quem tinha para entrar? Eduardo! Que Eduardo? É o jogador de meio campo. Eduardo entrou. Então, você não está sabendo. Você sabe quem que é Eduardo? O Patrick. Você sabe quem é Eduardo? Quê? Você sabe quem que é Eduardo? Não sei não. Você sabe qual a posição dele? É claro, ele é meio armador também. Também não. Ele é. Agora o Patrick não é. Mas o Patrick não é para você. Para mim não. Agora para o técnico, para mim, o Patrick é um jogador que ele evolui, vai para frente. É útil ao time. Ele aparece na frente e ele é um jogador que ajuda muitos laterais na defesa. Que ele se entrega ao jogo. É melhor ouvir. Agora, meu Deus, você chega lá, você tem lá um técnico. Se você quiser. Peraí, você tem um técnico. Ele está sozinho, ele vai falar sozinho. Você tem o Levi Coupe, você tem o Diego Aguirre, tem o Marcelo que querem o Patrick. E que morreram com ele. Mas não vai morrer, Afonso, é porque o Patrick ontem, por exemplo, ele não fez nada, mas um dos gols... Ontem ele foi uma... Ele fez o gol. Ontem ele foi uma desgraceira no caminho da feira. Pois é, mas então tem acontecido o seguinte, o Patrick tem que ser respeitado como pessoa, igual você falou aí. Isso hoje, nós respeitamos. Hoje. Eu falo sempre. O Patrick foi um jogador que 2 vezes foi considerado o melhor em campo na Libertadores. Foi o artilheiro do Atlético. O Mexerica também foi. O Purê também foi. Artilheiro do Atlético o Hélio Paulista já foi. O Neto Berola já foi. Eu gostaria só
que os comentaristas fizessem críticas ao Patrick, como fazem ao Yuri, como fazem ao Cleiton, como fazem ao Fred. Respeitando. Respeitando, porque ele não pede para então jogar. Eu vou te interromper. A crítica feita ao Patrick, que não pede para entrar, não pede, e eu falo isso aqui sempre, que ele não tem culpa, é feita a ele porque ele não é da posição. O Yuri é da posição, o Carlos é da posição, o Cleiton é da posição. Esses têm que ser criticados separadamente. O Patrick se mete a jogar em todas as posições e não joga em nenhuma. Pois é, Afonso, mas eu só... Não joga em nenhuma. Acontece que o tempo... Ô, Alberto, monta um barraco e vai morar com ele. Acontece que o termo que você usou aí é um termo errado. O Patrick se mete a jogar em qualquer posição. Os técnicos é que acham que ele pode jogar em qualquer posição. Muito bem. Então, ele é a opção do Marcelo, do Levi Coupe e do Diego Aguirre. Então deixa eu pular aqui. Agora eu pedi só o seguinte, Afonso, eu fico defendendo aqueles que eu acho que não é justo, os comentários que faço. Eu defendi um jogador aqui chamado Kim, que jogava no Atlético, que foi mandado embora, chegou lá, voltou aqui no programa conosco. Mas quem é o Kim? Mostrou os relógios de Rolex que ele recebia dos príncipes. Foi craque lá. Mas na Arábia? Eu defendi aqui um jogador. Craque na Arábia? Eu defendi um jogador aqui, chamado Neto Berola, que mandaram embora estupidamente o jogador. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Agrediram ele tanto. Onde é que ele está? Um dos colegas nossos foi mandado embora da rádio. Onde é que ele está? Ele estava no Santos. Ele não está em lugar nenhum. Mas ele estava jogando, ele não estava jogando, não. Ele era em campo separado. Ele era uma opção de quem não tem opção. O que eu quero apenas, sabe, Afonso, é fazer um apelo aos comentaristas, para criticarem ou elogiarem o Patrick como faz com os outros. Porque senão é assim, Flamengo versus Patrick. Tá bom. Botafogo versus Patrick. Quiser, peraí. Ó, mais uma vez, opinião minha. O Patrick não é titular do Valério Doce, em qualquer posição, menos a dele. Na dele, lateral direito, ele pode ser. Nas outras, é na cabecinha do Marcelo, na cabecinha do Levi e na cabecinha do Aguirre e do José Alberto. Três técnicos conceituados. Olha aqui, ele foi titular com o Levi Coupe não ganhou nada. Ele foi titular com o Aguirre não ganhou nada. Aí morreram no abraçado. Ele não foi titular, não. Ele foi o reserva imediato. Reserva imediato. O Levi Coupe ganhou a Copa do Brasil sem ele. Sem ele. Agora, eu penso o seguinte, eu penso que o Marcelo, ele foi muito criticado no Palmeiras nos últimos tempos, inclusive quando ganhou a Copa do Brasil, certo? E acho também que o Atlético precisa se acertar. O Atlético não se encaixou com o Marcelo ainda. O Atlético venceu o Corinthians aqui, a gente sabe do jeito que foi, né? Teve aí uma falha tremenda do zagueiro, né? Gol impedimento. O Atlético está ganhando aos trancos e barrancos. E com um time que é time para ganhar o Campeonato Brasileiro. Hoje, inclusive, eu estava vendo um programa em rede nacional, inclusive o pessoal falando, o Atlético é time para ganhar o Campeonato Brasileiro. Só que com o Marcelo a coisa não se encaixou. O time não deu liga com o Marcelo. E o Marcelo está se perdendo. E concordo com o Afonso, acho que o Patrick é um bom lateral direito para ficar na reserva. Já que o Marcos Rossi agora vai ficar um mês parado, coloca o Patrick na lateral direito. Dê a ele a condição dele jogar ali. Agora, colocar o Patrick como salvador da pátria, no lugar do Casares, naquela situação que estava ontem, contra o Flamengo, né? Eu acho que é jogar o time para o abismo. E o Marcelo está jogando com o time assim. Contra o Figueirense, foi horrível o time do Atlético. Porque o Figueirense, certo? É um time que está para cair. E o Atlético não ganhou lá. O Atlético foi jogar contra o Flamengo e não ganhou fora. O Atlético não está ganhando fora. O Atlético está conseguindo fazer resultado aqui. Lembrando que o Aguirre ganhou do Santos, o Campeonato Brasileiro, com um time de reservas, só tinha o Casares de titular. Mas, Afonso, sabe o que eu acho também? Eu acho que o Marcelo, ele concorda com o Flávio quando ele fala que não encontrou. Realmente ainda não encontrou. O Marcelo tem seus problemas. Agora, o Marcelo, não morra abraçado com o Patrick. O Zé Alberto é em defesa do Patrick, ele se sentiu advogado do Patrick, mas não se sente isso. Deixa o Patrick na dele. Se você falou e acha que o Patrick não é lateral, ele é o quê, então? O que ele é? Então, você precisa definir isso. Porque o Atlético ainda não engrenou. E o Atlético tem uma chance muito boa. Eduardo. Próximo jogo agora contra o Curitiba. O Atlético tem que criticar o Maxwell, que chegou, não jogou nada. O Maxwell tem que criticar o Cleiton. Eu já te expliquei, você não quis entender. O Maxwell está chegando agora. Então, o Atlético tem essa semana para fazer um trabalho. Vai ter um jogo, teoricamente, porque nada é de fácil,
teoricamente, em casa, contra o Curitiba, tem condições de melhorar. Não tem, Tem condições de melhorar. Se vai ganhar, aí é outra coisa. Mas tem condições. O Atlético tem condições de melhorar nada, não. Porque o Atlético vai jogar a próxima segunda-feira sem o Erasmo, sem o Fred... Sem o Luan. Por que sem o Fred? Você vai tirar o Fred? Vai tirar o Fred do time? Você tirou o Fred? Você tirou o Fred? Não. Vai jogar sem o Max Rocha, sem o Max Rocha, sem o Erasmo, sem o Donizete, sem o Prato, sem o Lucas Prato. Não, isso aí não tá jogando. Mas você não roda o Campeonato Brasileiro, Zé. O time do Atlético tá todo mundo jogando assim, Zé. O time do Atlético tá no estaleiro. Ô, Zé Alberto, o time do Cruzeiro tá no estaleiro também. O do Flamengo tá no estaleiro. O que eu tô falando aqui é o seguinte, ó. Vocês têm que dar um desconto pro Marcelo Oliveira. O que eles estão fazendo aí? Não, eles estão dando desconto, mas estão puxando a orelha. Eu tô falando que tem que dar mais um desconto. Tem que puxar mesmo. Posso falar aqui, Afonso? O Marcelo Oliveira... O fazedor de média. Fazedor de média o quê? É igual a América. Não, do América não. Fazedor de média nada. Eu tô falando o que é real. O Marcelo Oliveira chegou aqui e pegou esse time do Atlético. Desculpa o que eu vou falar, torcedor atleticano, do qual me incluo também. Uma draga. Um monte, sem nenhum titular no time. O Aguirre também. Afonso, presta atenção. O Marcelo tinha mais organização. O Marcelo assumiu o time do Atlético sem ter condição nem de conhecer o nome do jogador. Chegou aqui, não teve nenhuma período para uma semana depois. Esse elenco do Atlético joga há 5 anos. Que estavam no estaleiro, não que estavam julgando dentro de campo. Como é que não... Não, os que estão julgando também. Afonso, não, menos. Não estava não. Menos você, Matheus. Outra coisa é a Fazedor de média. Quando a primeira semana livre que o Marcelo teve para trabalhar foi semana passada. Montou o time e perdeu o meio de campo principal. Agora ele vai ter uma semana. Olha a bobagem que ele tá não é? Qual a semana que o Marcelo teve inteiro para trabalhar? Meu Deus, o Marcelo fez 4 jogos e ganhou 12 pontos, praticamente com o mesmo time. Não, Afonso, jogando domingo e quarta, meio de semana e final de semana. Meu filho, com o mesmo time. Treinar o time agora. Com o mesmo time, você está dizendo que não é. Não, Afonso, não é isso que eu estou falando. Estou falando que ele não teve uma semana inteira para treinar o jogador. Como e qual o time do Brasil que teve? Afonso, é diferente um treinador que está... O Atlético teve essa semana toda para trabalhar. É isso que eu falei. O Atlético teve a semana inteira para trabalhar. Eu vou desenhar para você. Tem quanto tempo que o Cristóvão chegou no Corinthians? Afonso, deixa eu te falar. O que ele perdeu? E quem falou que o Cristóvão montou o time do Corinthians? Quem falou? E quem falou que o Marcelo montou o time do Atlético? O Marcelo? Claro que tá montando. Ele pegou, desculpa que eu falar, jogadores aqui que você mesmo não aceita nem como titular, nem para jogar no Atlético. Era o time que ele tinha para poder jogar. Todo mundo no estaleiro, 13, 14 jogadores. E daí, o Atlético é um time grande, então, o Atlético tem que ter reservas à altura. Ele não é decantado como ele é excelente? Você está defendendo não uma pessoa que está inventando. Não, estou defendendo o Marcelo, o Marcelo agora não tem culpa. O Mário Menezes chegou aqui no Cruzeiro, faltando acho que 12 ou 13 rodadas para terminar. E ele meteu o cacete no Mano. E o Cruzeiro estava lá na zona do rebaixamento, o Matusalém falando que não ia dar certo. E ele tirou o Cruzeiro. Não falei que não ia dar certo, critiquei ele. Não, vamos falar, mas eu acho o seguinte também, viu? É que nós estamos criticando, estamos questionando, estamos discutindo, mas o Marcelo é o técnico do Atlético. Ele fica a semana inteira com esses jogadores, ele faz coletivos, ele faz treinos técnicos, ele faz tudo. E ele acha... E não conseguiu fazer o melhor, jogar até agora. Ele acha que o melhor reserva que ele tem lá é o Patrick. Então, nós é que vamos questionar por favor. Isso. E ele está com mais 2 técnicos. Alberto, só um minutinho. Então por que essa incoerência sua em criticar o Atlético que perdeu o Flamengo? Eu até não perdeu o Flamengo, estou falando, todo mundo fala que perdeu o Flamengo. Por que a sua incoerência em criticar mas então já perdeu pro Patrick? Que perdeu o Flamengo? Mas o Atlético... Se o Marcelo não tem jogador, está formando agora. O Atlético entrou com... O Marcelo entrou com o Patrick no primeiro tempo, emergencialmente... Emergencialmente não. O Atlético perdeu de 1 a 0. Ele entrou com o Patrick... Agora, Zalberto, seu tempo acabou. Ele entrou com o Patrick... Zalberto, seu tempo acabou. Ele entrou com o Patrick porque ele foi muito infeliz, escalou mal, arrependeu no intervalo, falou, a lambança que eu fiz, tomei 2, já estava 2 a 0. Tomei 2 e vou tomar 6. E tomou mais no segundo tempo. Vou tomar 6. Olha a lambança que eu fiz. Aí ele fez uma alteração no intervalo. Uma! Quem que ele tirou? E continua a mesma coisa. Quem que ele tirou? Eu não te perguntei ainda. Quem que ele tirou? Patrick. Quem que ele tirou? Patrick. Quem que tirou Patrick? Quem tirou Patrick? Ele viu a lambança que fez. Tirou o Patrick. Aí o Atlético deu uma melhoradazinha. E tomou de 1 a 0, porque os jogadores estavam nas suas posições.
Agora, gente, eu não sou fazedor de média igual o chefe nem o Zé Alberto. E não vou dar chance para eles falarem, porque eles vão falar mais bobagem. Vão falar mais bobagem. Eu não vou dar, porque eles vão falar mais bobagem. E bobagem eu estou cansado. É melhor ouvir do que esse assunto. E vou terminar. Tchau, até amanhã, gente.